Shalom Aleichem, a paz contigo. Quem vos fala é Robertson Pelegrino, discípulo da Igreja de Deus, 7º dia, discípulo do Senhor Yehoshua. A nossa palestra de agora é intitulada O que a Bíblia ensina sobre Miriam, Maria, a mãe do Senhor Yehoshua, de Jesus. Ela reconheceu-se que era uma grande pecadora. Lucas 1, 46, 47 e 48. Lucas 1, capítulo 1, de 46 a 48. Ela reconheceu-se que foi uma grande pecadora. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor Yahvé, e o meu espírito se alegra em Yahvé, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Continuando, nós vemos o quê? Que ela viu o quê? Que ela era pecadora, que Deus teve misericórdia dela e deu um filho para ela. Lucas capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Ela ofereceu no templo um sacrifício, porque ela viu, ela se reconheceu pecadora. E cumprindo seus dias a purificação dela, pois ela tinha ficado nos seus dias de regras, menstruada, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor Yahvé, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei de Yahvé, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então nós vemos que, quando terminou a menstruação dela, a purificação, que ela teve o Senhor Yehoshua, o que acontece? Ela foi oferecer o quê? 2 pombinhos, podia ser 2 rolinhas, para ela e para o Senhor Yehoshua. Então, se ela é uma santa para ser adorada, Maria, que dizem que é senhora dos outros aí, que minha senhora não é, então não é Nossa Senhora para mim. Então, como que ela ia oferecer sacrifício no templo, matar 2 rolinhas para pedir perdão para Deus pelos pecados dela? Não é interessante? Então, como é que as pessoas oram por ela, oram Ave Maria, dizem que ela é intercessora, se ela matou 2 pombinhos para oferecer pelo perdão dos pecados dela? Nós vemos mais ainda que Romanos 3, 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vocês veem, se até o Senhor Yehoshua, o Messias, pecou, que pecado que o Senhor Yehoshua Jesus teve? A ira, a revolta, o ódio, que ele foi um homem humano, foi o único pecado que ele teve, não pecado de morte. Então quando ele chegou no templo, o que ele fez? Ele derrubou as mesas dos vendedores ambulantes, quebrou as gaiolas, as pombinhas dos bichinhos, soltou as vacas, os cordeiros, os bodes e tal, porque estavam fazendo na casa de Yahvé um covil de ladrão, comércio. Então, veja só, porque todos os pecados e destituição da glória de Deus. Então, se o próprio Senhor Yehoshua teve que morrer na estaca, no madeiro, para ele ter perdão por ele mesmo, para ele ter perdão para sua mãe Miriam, Maria, para o seu pai José, para toda a humanidade, desde Abel, quando morreu. Então, como é que Maria não é pecadora? Me respondam. Vamos continuar então, mais um fato. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10 diz que não há nenhum justo sequer. Então não há nenhum justo sequer, preste atenção. Se não há nenhum justo sequer, como diz nas escrituras gregas, tá? Então, como é que Maria é justa? Olha só, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então entende, então nem Miriam, Maria é justa, ela era pecadora, dá para entender? Então tirem da cabeça esse negócio de ficar fazendo idolatria, ficar beijando o pé da santa, ficar se ajoelhando. Agora olha só,
Lucas 11, 27 e 28. Lucas capítulo 11, 27 e 28, nas escrituras gregas. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, o Senhor arrochou a Jesus. Uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Lucas 11, 28, o Senhor arrochou falou: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Yahvé e a aguardam, a cumprem, a obedecem. Então vocês vejam só. Então, gostam muito de citar esse versículo isolado, né? Lucas 11, 27, os padres, o Papa, não sei quem mais lá no Vaticano, o clero, dizendo que bem-aventurada é Maria, que nada. O próprio Senhor Rochó falou: bem-aventurados que ouvem e obedecem a Yahvé. Então não é só Maria que é aventurada. Eu posso ser aventurado, uma outra irmã que busca Deus, uma judia, uma irmã da Igreja de Deus, uma matriarca do passado como Ana, como até Rabi, que era meretriz, prostituta e se converteu. Ela começou a guardar os mitzvot, as leis de Deus, então ela também foi aventurado. Todos são bem-aventurados e todas são bem-aventuradas desde quando obedecem a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz ser de santos, porque eu sou santo, porque santo é quem é separado para Deus, não fica nas bebedices, comendo coisas imundas, de porco, outras coisas, não ficam por aí nas baladas, não ficam por aí assistindo coisas erradas, falando coisas erradas, ouvindo músicas erradas, fazendo coisas erradas, se prostituindo, adulterando, que não cometem quebra da lei. Então todos são santos, que são separados para Deus. Vamos ver as vacilações. Maria vacilou, porque ela era pecadora. Lucas 1, 34, Lucas capítulo 1, 34. E disse Miriam ao anjo, disse Maria ao anjo: como você fará isso, visto que não conheço nenhum homem? Então ela foi incrédula, porque ela falou para o anjo: como eu terei um filho se eu sou virgem? Eu não tive relações com nenhum homem, nem com José. Então o anjo teve que chavecar ela, falar, porque ela não teve fé. Ela vacilou. Só depois, quando o anjo a convenceu, que ela creu. Então nós vemos que ela teve incredulidade, isso é um pecado. Lucas capítulo 2, 43, ela foi negligente, ela não foi responsável. Então Maria, ela foi irresponsável, ela não foi responsável, foi irresponsável, negligente. Lucas 2, 43, de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então você vê, ela foi negligente. Um dos exemplos que eu digo aqui, nem vou ler versículo para adiantar, que vocês viram que quando foram comemorar o Pessa, a Páscoa em Jerusalém, tanto ela como Yosef, tanto Miriam, Maria e José, os dois, Miriam e Yosef, perderam o Senhor Rochô no meio da caravana, depois de tantos dias que encontraram ele. Entendeu? Então vê como ela era negligente. Então isso não é pecado? Lucas capítulo 2, 48, ela era ansiosa. Muitas vezes Miriam, ela era ansiosa, estressada. Veja só, Lucas capítulo 2, 48, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela estava pondo a carroça na frente dos bois, ela era ansiosa, estressada, vacilante. Então quantos pecados teve Miriam? E como hoje dizem que ela é Nossa Senhora, quer dizer, nossa, não minha, dos outros, né, que chamam de Nossa Senhora. Então é um perigo nós seguirmos doutrina de homens. Os padres trocaram Deus e Yahvé, que é o único de ser adorado, e o Roshua de ser reverenciado, e o único de ser buscado como intercessor, colocaram ídolos, colocaram Miriam, Maria acima do Senhor Roshua, em matéria de exaltação, o único de ser digno de honra. Trocaram Yahvé, Deus, né? Deixaram Deus de lado e puseram Miriam, Maria, no lugar de adoração, ao invés de adorar Yahvé. Que em Êxodo 20 fala: não adorarás mais escultura que há nos céus, nem abaixo da terra. Não devemos adorar nem um passarinho, uma ave, como faziam os pagãos, adorar um boi, como fez os hebreus que se contaminaram com os pagãos egípcios. Não devemos adorar nem a criatura humana. Então adorem só a Deus, não adorem Miriam, Maria. Essa foi a nossa palestra.
o que a Bíblia ensina sobre Maria Miriam. Tirado quase todo o contexto dessa monografia do livro Segue-me, da página 219 da Casa Publicadora Brasileira, 13ª edição, 2001. Shalom Aleichem, a paz seja contigo. Yeshua Hai, Jesus vive.